Vamos conversar sobre concursos e vamos comentar a última prova de domingo agora, município de Parambu, no estado do Ceará. Vamos lá, vamos comentar. Primeira coisa, ó, ontem não consegui, segunda-feira de manhã, vocês já sabem que eu venho atualizar, fazer é como se fosse uma recapitulação do que nós tivemos na semana anterior em relação a concursos, tá? Então, concursos, processos seletivos, residências multiprofissionais, todos os editais que estão para sair e os editais que já saíram, que estão com inscrições abertas e os editais iminentes aí, eu sempre venho aqui atualizá-los, tá? Toda segunda-feira. Não vi ontem porque correria da vida das pessoas, né? Então, a correria é grande, então ontem não consegui, estava cheia de compromisso da consultoria, acabou que não consegui chegar aqui ontem, mas estou hoje aqui para atualizá-los e aproveitar e falar, comentar a prova que aconteceu ontem, né? Tivemos ontem não, domingo, ó, como eu estou pensando que é segunda-feira. Não, ontem não, aconteceu domingo, a prova que ocorreu no último domingo no município de Parambu. E aí já vou dizer uma coisa, pegue logo aí papel, pegue caneta, porque você precisa anotar algumas dicas importantes que eu vou te dar em relação a essa prova especificamente que nós tivemos domingo passado, tá bom? Então é importante que você veja. Outra coisa que eu vou falar, que muita gente estava esperando, que eu até falei nos stories, quem me acompanha aí nos stories deve ter visto, né? Que eu disse assim, ó, eu vou explicar para vocês os ganhos de Maracanaú. Então, os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, o pessoal que vai tentar aí o concurso de Maracanaú, tá? Independente do cargo, sendo aí nível superior, por favor, faça o seguinte, chama os amigos aí, compartilha essa live nesse aviãozinho aqui, que aí nós vamos comentar agora, eu vou explicar direitinho, eu tô com a tabela aqui na minha frente, e essa tabela é especial, essa tabela, vixe, eu bati aqui sem querer, essa tabela é uma tabela muito, muito, muito importante para quem tá pensando aí em fazer o concurso de Maracanaú, certo? O pessoal tá perguntando sobre o local de prova de Pacajus. Gente, ontem nós postamos aqui no Instagram um informativo da banca dizendo que por questões de logística não conseguiram publicar os locais de prova ontem e irão publicar hoje, tá? Então a banca divulgou uma nota falando que os locais de prova saem hoje. Com certeza teremos locais de prova aqui em Fortaleza. Se para a guarda municipal nós tivemos, imagine aí para todas as categorias, né? Porque vai ser todo mundo junto, certo? Daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Tem muita gente mandando pergunta, eu vou abrir para perguntas e hoje tem mais caixinha. Aí eu quero pergunta lá sobre conteúdo, eu quero tirar as dúvidas. Daqui a pouco nós falaremos sobre o concurso da UFC, tem muita gente perguntando sobre o concurso da UFC, né? Vamos começar com a prova? Olha, pegue papel e caneta e comece a anotar as dicas que eu vou te dar. Eu vou fazer um resumão da prova que nós tivemos da Consulpan do domingo passado. Porque que há mais de um mês eu venho falando especificamente das provas que acontecem domingo a domingo da Consulpan. Porque você sabe que a Consulpan, ela repete conteúdos. E por ela repetir conteúdos e questões muito parecidas e até iguais, você consegue nessas lives aqui pegar muitas dicas. Você consegue pegar muitas orientações e consegue fazer um panorama de revisão para a sua prova. Temos prova domingo que vem. O aulão está aí com as suas últimas vagas, então quem for participar do aulão do curso MS, corra logo, garanta sua vaga. Porque se for deixar para comprar um dia antes, 2 dias antes, pessoal, corre o risco de ficar sem vaga e não tem como. Aluno presencial não tem como colocar a gente para dentro. Porque eu não vou deixar vocês sentados no chão, certo? Já aconteceu isso antigamente, mas hoje não acontece mais. Tá? Nós temos que acomodá-los bem para que vocês cheguem bem no outro dia na prova. Então, compre logo, ó. Tem aulão para enfermeiro, tem aulão para farmacêutico,
tem aulão para técnico em enfermagem, tem aulão para assistente social completo, tá? Tô falando específico e conhecimentos gerais. Completo, para assistente social. Professor, o de enfermeiro vai ser separado do técnico? O de enfermeiro é separado do técnico de enfermagem. Não vai ser na mesma sala, vão ser separados. Os conteúdos são diferentes, então é importante que a gente separe, tá? Separe. E vou passar a semana aí dando dicas e ajudando vocês nas revisões para vocês garantirem vaga aí em Pacajus. Bora lá. Prova de português. Pegaram o papel e a caneta? Já dei tempo demais para vocês pegarem esse papel e essa caneta. Pegaram aí? Show? Bora lá. Então, última prova da Consulpan aí de domingo que passou agora, tá? Do último domingo. Ó, prova de português. A prova ainda surpreendeu, chegou a surpreender ainda mais essa semana, porque essa prova ela teve mais uma prova com 2 textos, tá? Então, as provas anteriores, elas vinham muitas com um texto só. Nas últimas, nós temos visto provas com 2 textos. Então, eu tô apostando aí, possivelmente, numa prova de português com 2 textos, tá? Muitas questões de interpretação de texto. Então, mais uma vez, cuidado, eles podem perguntar que tipo de texto é, se é um artigo, se é um conto, se é uma... Eles podem perguntar que tipo, inclusive perguntaram isso agora em Parambu, tá? Eles colocaram uma sentença e pediram para vocês identificarem o que é que tem naquela sentença grifado, e aí era questão de gramática, diretamente de gramática que tinha. Se era um artigo, se era um pronome, se era uma preposição. Então, isso também caiu, mas muita interpretação de texto, viu? Então, se preparem para uma prova de interpretação de texto. Aproveitando só porque eu tô lembrando, eu vou fazer aqui um adendo só para os nossos alunos que vão assistir ou que estão assistindo aqui, o pessoal que está assistindo aqui, tá? Os nossos alunos da Resmult. Acredito que já subiu na plataforma um módulo com orientações para provas de interpretação de texto da USP. Então, o professor Ali Castro fez orientações específicas para quem vai tentar a USP. E isso já entrou como bônus dentro da preparação online Resmult 2024, tá? Então, interpretação de texto é algo que é essencial nos concursos públicos. Residência não, a não ser a residência da USP, tá bom? Porque a residência da USP coloca lá algumas questões de português voltadas para a interpretação de texto. Beleza, pessoal? Então, interpretação de texto, eu acredito que 8 ou 9 questões de interpretação de texto aqui na prova de Parambu, ok? Seguindo, direitos, já subiu na plataforma, tá aqui, a Paloma acabou de me confirmar que já está disponível para o pessoal da Resmult 2024, um módulo com orientações para USP, português, interpretação de texto, tá? Então, quando a gente diz que a preparação é completa, é porque é completa, porque o negócio é pancada demais, tá? E o presencial tá aí bombando, se Deus quiser, vamos começar, vamos nos encontrar, eu tô muito empolgada para isso. Direito constitucional, olha só o que eu venho falando há semanas para vocês. Tomara que eles dividam a prova de Pacajus em questões de direito constitucional e administrativo. Mas eu já vi, já é a segunda prova que caiu e não caiu outra, tá? Teve uma prova, se eu não me engano, ou foi Fortim, ou foi Baturité, que não tiveram, ou foi questões de direito administrativo, ou foi questões de direito constitucional. Nessa prova aqui, nós tivemos, anote, viu? Nós tivemos 4 questões de direito constitucional e 0 de direito administrativo. Tá bom pra ti? 4 questões de direito constitucional e 0 questões de direito administrativo. Olha, anota aí quais foram os artigos que caiu na prova para você revisar daqui para domingo, fechado? Anote os artigos. Ó, caíram 2 questões do artigo 5º, que é o artigo famosíssimo da Constituição, né? Vocês sabem. Então, caíram 2 questões do artigo 5º, uma sobre direito de reunião, anotou? A outra questão sobre
liberdade de alguma coisa aqui que eu coloquei que eu não sei. Eu sei que as duas do artigo 5º, certo? Duas do artigo 5º, duas questões do artigo 5º. Eu não disse que foram 4, certo? Uma questão de direitos fundamentais, uma questãozinha de direitos fundamentais da Constituição, e a última questão sobre os fundamentos da República. Ele coloca lá, ele pergunta quais são os fundamentos da República segundo o artigo 1º da Constituição Federal. Então ele perguntou isso diretamente, você tinha que saber e você tinha que marcar lá o item correto. Então foram essas 4 questões. 2 questões do artigo 5º, uma questão do artigo 1º e outra questão de direitos fundamentais, tá bom? Então, cuidado, cuidado. Uma questão de fundamentos da República e outra de direitos fundamentais, certo? Fundamentos da República, direitos fundamentais e outras de princípios fundamentais. Perdão, falei direitos fundamentais, é princípios fundamentais, certo? Vamos para a informática. Venho falando também há muitos dias sobre o Excel e o Word, né? Sobre o Excel e o Word e sistema operacional. São 3 coisas que a Consulpan ama de paixão. Então, Excel, Word e sistema operacional. Então, nessa prova agora, 2 de Word e uma de Excel. 3 questões. E as questões de matemática, achei interessante essa prova, porque essa prova foi um pouco diferente das demais em relação a algumas disciplinas. Como eu falei para vocês, acabei de falar do direito constitucional, do direito administrativo, inclusive tem um reta final disponível lá com 6 aulas. Pessoal, pelo amor de Deus, 6 aulas de reta final para vocês no nosso canal do YouTube. Quem não assistiu, assista essas 6 aulas, porque só vai ficar para vocês até amanhã. Então, só até amanhã as 6 aulas do reta final. Depois sai e vai para dentro da plataforma, tá bom? Com revisão Consulpan. Então, quem quiser aproveitar, tem reta final lá. Eu fui ponto a ponto do edital, pedindo para você estrategicamente revisar alguns pontos do edital, porque dá tempo sim, dá tempo de fazer milagre, viu? Não está estudando direito, não estudou o que precisava ser estudado, não cumpriu as suas metas, mas vá até o último momento e tente, e não falte ao ano, importante, não falte ao ano, ok? Então, uma questão de Excel, 2 questões de Word, tá? Uma de atalho e outra lá, que eu não lembro o que é. E a de Excel, uma que já caiu mil vezes, a de Excel, 1000 vezes, uma tabelinha, tem até o nome das pessoas, os meninozinhos lá. Já caiu várias vezes a Consulpan. Eu acho que o Augusto tá aqui, eu não sei se a equipe tá aí, se o Augusto tá gravando, mas eu acho que o Augusto tá hoje gravando aqui no curso, em um dos estúdios aqui. E aí, se ele estiver livre aí, eu queria que ele viesse aqui ver essas questões, porque aí ele ajuda ainda mais vocês, tá bom? Vamos lá. Mais questões. Vamos lá, matemática. E aí a matemática me surpreendeu dessa vez, porque eles vieram com 3 questões. A Lucélia tá dizendo que tá na primeira fila do aulão. É isso aí, cheguem cedo, viu? Vocês pegarem a primeira fila, se bem que o local que nós escolhemos para fazer já é o 2º ou 3º aulão que nós fazemos lá na Faculdade de Arixá, fica na Heráclito Graça, pessoal. É super acessível para quem mora no Aldeota, quem mora no centro, quem mora na área sul, norte, não sei o que, em qualquer lugar de Fortaleza. Estacionamento, local para estacionar na rua também, se você quiser, tá? Mas tem estacionamento, lá é maravilhoso, vocês vão gostar muito. Porque o estilo do auditório é com aquelas mesinhas para você escrever, tem apoio, sabe? E é muito amplo, ele não é reto, ele é um auditório muito amplo, que de qualquer local do auditório você tem uma excelente visibilidade. E fora a localização, né, meu povo? Heráclito Graça, muito boa a localização desse aulão. Enfim, vamos lá. O que a matemática me surpreendeu? Anota aí, 3 questões de matemática básica. E aí, essas questões de matemática básica foram questões mais para você calcular. No seu, eu queria até ler aqui uma para vocês entenderem, mas foram questões mais voltadas para matemática básica. Não caiu conjuntos, não caiu média e mediana, não caiu sequência lógica, tá?
caíram questões realmente para você calcular um determinado número, então foram mais voltadas para a matemática básica, beleza? Agora vamos para a SUS, né? SUS, para mim, de todas as provas que eu já vi da Consulpan, para mim, essa prova, inclusive, eu já peguei várias questões e coloquei essas questões, algumas questões, né? Não coloquei todas, mas coloquei algumas questões que eu acho interessante no nosso aulão de véspera. Acabei de acrescentar algumas questões para eu comentar isso com vocês, mas para mim, a última prova da Consulpan foi a prova mais difícil que eu já vi da Consulpan de SUS. Por incrível que pareça, eu já vi diversas provas, eu estou recebendo toda semana as provas da Consulpan, os alunos que estão fazendo, estão mandando de todas as categorias, mas essa de domingo de SUS, essas 10 questões que caíram em SUS, isso, Parambu, essas 10 questões, pessoal, que caíram em SUS, foram as questões mais difíceis da Consulpan que foram cobradas até hoje. Até hoje, do que nós temos de acesso às provas da Consulpan de SUS, essas 10 foram as mais difíceis. Ó, eles colocaram na primeira questão uma questão de generalidades. Por exemplo, uma questão que envolve Lei 8.080, uma questão que envolve entendimento de Sistema Único de Saúde. Então, eles foram mesclando artigos da Lei 8.080. Eles estão mudando o nível das provas. Eles estão tentando mudar perfil. Tem questões de SUS que a prova não é dividida em duas colunas, né, pessoal? A prova não é dividida em duas colunas. Tem questões que pegam uma coluna inteira, só uma questão. Então, provas cansativas, prova com muitos textos. Textos que eu falo não são textos interpretativos, são textos da legislação. Ok? Vi enfermeiro CAPS. A prova de enfermeiro CAPS não sei ter o nome, mas a prova de enfermeiro CAPS, por exemplo, foi uma prova que caiu quase que tudo só SUS, né? Caiu algumas questões de medicação, se você puder me confirmar aí o que eu tô lembrando aqui da prova, caiu algumas questõezinhas de medicação, o resto foi Sistema Único de Saúde e Rede de Atenção Psicossocial e Portaria da Atenção Psicossocial. Então, eles estão voltando, e aí eu vou falar mais uma vez aqui para enfermagem. Enfermagem, cuidado com a legislação, cuidado de verdade com as legislações voltadas para a enfermagem especificamente, tá? Principalmente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Eles estão preferindo essas questões mais voltadas para a legislação e estão abastecendo bastante as provas com questões de legislação, tanto do SUS quanto legislação específica da área, e aí eu dissemino isso para as demais categorias também. Então, é importante que vocês revisem bastante isso, beleza? Nós vamos falar bastante no aulão também sobre isso e revisar com vocês muitas coisas. E aí, é importante que essa primeira questão, você saiba que eles fugiram da Constituição. Então, por exemplo, na prova de domingo agora, eles não cobraram nenhuma questão de Constituição. Nenhuma questão de Constituição. E aí eu já alertei, se eu preciso falar com o pessoal aqui no Instagram, para que eles saibam que nós estamos de olho no movimento da Consulpan para ver se ela vai mudar perfil, para ver tendência aí em Pacajus, tá? Então é importante que você tenha a noção de todas as provas e venha acompanhando a banca. Mesmo que você não vá fazer Pacajus, faça os aulões, as revisões, porque se você for fazer outro concurso da Consulpan, isso vai te ajudar demais. Fechou? Então, tivemos uma questão mista falando sobre o Sistema Único de Saúde. Tivemos duas questões voltadas para conselhos de gestores e comissões intergestores. Então, é outro assunto que a Consulpan gosta bastante. Tivemos uma questão explanando os artigos iniciais que falam ali do contrato organizativo da ação pública da saúde. Então, tivemos também isso, tá?
Tivemos também uma questão muito interessante sobre política nacional de humanização. Saíram dos princípios, diretrizes, eixos estratégicos, saíram dessa onda aí da PNH e entraram em outra onda. Tivemos uma questão de notificação compulsória sem as doenças, falando sobre a notificação em si, o fluxo de notificação, uma questão muito parecida com uma questão que eu já vi de outra banca, tá? Achei que houve aí não um copia e cola, mas uma pesquisa, vamos falar assim, uma questão muito quase igual. Há uma outra questão que eu já tinha visto, só que eu não, na hora que eu estava olhando a prova, eu não me recordei de onde era a questão, mas eu já vi essa questão muito parecida em algum lugar, tá? Então, uma questão muito boa de notificação compulsória. Uma questão, pessoal, que eu me espantei, né? Duas que eu fiquei impressionada. Uma questão falando sobre planejamento do Sistema Único de Saúde, e aí eu vou bater palma para a Consulpan, nem analisei se a questão está passível de recurso, nem nada, eu só olhei as questões, só tive tempo de fazer isso. Então, uma questão falando sobre planejamento da saúde e outra questão falando sobre o PSE. E aí, o que eles fizeram? O que é o PSE, né? Muita gente pode nem saber o que é o PSE. O PSE é o Programa Saúde na Escola. E aí, eles perguntaram qual era o item que tinha as atribuições que tanto eram, dentro do PSE, tá? As atribuições que tanto eram do Ministério da Saúde como era do Ministério da Educação. Por que eles perguntaram essas atribuições, né, especificamente? Justamente pelo programa. O Programa Saúde na Escola é um programa que ele tem como finalidade de desenvolver ações para cuidar da saúde, ações e serviços de saúde junto à população escolar, ou seja, a crianças e jovens durante o período escolar, e ele se vincula, então é um programa intersetorial, que associa ações de saúde com ações de educação. Por isso que eles perguntaram quais eram as atribuições, qual era o item que tinha atribuição, que era comum tanto ao Ministério da Saúde como ao Ministério da Educação, viu? Então, cuidado aí com essa onda de atribuições do PSE e de outros programas específicos. Professora, gostou da prova de Parambu? Gostei, mas se a galerinha do Bizu, que tá só no Bizu, né, que não estudou direito, se a galerinha do Bizu que não quer estudar de verdade, né, e aí numa saída dessa, muita gente ia se lascar. Numa prova dessa, gente, muita gente ia estar muito mal mesmo. Por quê? Porque foi uma prova que eu considero de nível mediano para difícil. E aí, o que acontece com essas pessoas que muitas vezes não querem pagar o preço da aprovação? O que acontece é que elas não entendem de Sistema Único de Saúde. E quando você entende de Sistema Único de Saúde, você resolve tanto a questãozinha lá de letra de lei, que muda uma palavrinha, que é a basiquinha, como você resolve questões que botam você para pensar de verdade em cima da legislação. Então, quando você entende a legislação, você consegue resolver, né, gabaritar uma quantidade bem maior de questões, com toda certeza. Então, sai um pouco da tua zona de conforto, de querer só estudar por questões, e se debruça dentro da legislação, tá? Não falo nem para domingo agora, porque domingo agora, o momento agora é pegar a bizu, é pegar a dica, é assistir reta final, é ir para aulão, é realmente você tentar correr o máximo para tentar acertar o máximo de questões possível. Concorda comigo? Então, o momento é esse. Mas, passando essa prova de Pacajus, coloque a cabeça realmente para funcionar. O que eu quero no mundo dos concursos? O que eu quero? Eu quero passar num grande concurso? Eu quero ficar aqui, passar num concurso de prefeitura? O que eu preciso realmente entender aqui desse mundo para que eu chegue aonde eu quero chegar, para que eu aprove aonde eu quero aprovar? Você precisa pagar um preço, e esse preço não é barato,
Você precisa entender da legislação e você precisa aprender. Não adianta. A estratégia é ótima, com certeza. A estratégia te ajuda muito, mas não existe aprovação em grandes concursos sem um real aprendizado, tá? Vocês querem que eu resuma? Ok, então vamos lá. Português, só voltando aqui, praticamente a prova toda, mais uma vez, de entendimento, de interpretação de texto, uma questãozinha que colocou lá, que ela colocou uma sentença e perguntou o que era o item grifado naquela sentença, se era um artigo, se era um pronome, se era uma conjunção, se era uma preposição, tá? Uma questão nessa onda aí. Direito constitucional e administrativo. Nessa prova não caiu direito administrativo, só caiu direito constitucional. Foram 4 questões de direito constitucional. 2 questões do artigo 5º, uma de direito de reunião e a outra de direito de reação, ação, não sei, eu escrevi aqui, mas eu nem lembro mais, tá? Mas 2 do artigo 5º, 4 questões de constitucional, 2 do artigo 5º, uma de direitos fundamentais, cobrando os fundamentos da República, e a outra de princípios fundamentais, tá? Uma de direitos fundamentais, cobrando os fundamentos da República que estão no artigo 1º, e a outra de princípios fundamentais. Informática. Caíram 3 questões, 2 de Word e uma de Excel, que já caiu em outras provas, no mesmo, não sei se é a mesma copiada e colada. Eu sei que eu já vi essa questão em outras provas da Consulpan. Esse estilo de questão de colocar uma tabelinha, colocar o nome das pessoas e perguntar alguma coisa em cima dessa tabelinha, tá? Então, uma de Excel e 2 de Word. 3 questões de matemática mais voltadas para cálculos, ok? Cálculos básicos de matemática. E SUS, falei, uma mista sobre o Sistema Único de Saúde, entendimento, alguns artigos, tá? Outras 2 questões cobrando conselhos de gestores e comissões. Outra questão cobrando o artigo 1º da Lei 8.142, mas mais voltada para os parágrafos do artigo 1º, ok? Outra questão sobre política nacional de humanização, uma questão robusta, boa, excelente, grande, uma questão grande. Outra questão também muito robusta sobre notificação compulsória, e eles não perguntaram quais eram as doenças de notificação compulsória imediata, ou semanal, ou a novidade, ou mudança em portaria, não perguntaram isso, ok? Certo? Outra questão sobre planejamento da saúde. Outra questão sobre contrato organizativo da ação pública da saúde, então decreto 7.508. Uma questão sobre o PSE, que eu falei para vocês, né? Programa Saúde na Escola, atribuições comuns a Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Enfim, pessoal, é isso que nós temos, tá? Então, nós temos que realmente estudar, focar, direcionar nossos estudos, começar a revisar o conteúdo. Não deixem de focar em relação, ainda tem muita coisa para falar, vou falar de Maracanã agora. Não deixem de focar em relação às temáticas que nós falamos lá no Reta Final, que está no YouTube até amanhã, certo? E aproveite aí que enquanto ainda tem vaga na aula de véspera. Vamos lá. Concurso de Maracanã saiu edital semana passada, não foi? Certo, vou falar concurso de Maracanã, UFC, concurso UFC. Se alguém da equipe estiver assistindo aqui, que o pessoal está todo trabalhando em vários locais aqui do curso, mas se alguém estiver assistindo, eu queria que alguém me mandasse, pode ser aqui no WhatsApp, tá? Me manda aqui no WhatsApp se vocês tiverem aí aquela informação extraoficial dos cargos que virão na UFC, por favor. Me mandem aí os cargos que virão na UFC, que nós fizemos até uma postagem. Mas em relação ao UFC, concurso UFC, professor, tem muita gente perguntando, professor, o concurso UFC é o mesmo concurso da UFC? Não, são 2 concursos diferentes. Concurso da UFC para técnico em administração, ou seja, a área mais técnica que tem vagas. Teremos vagas, né? Para enfermeiro, para técnico de enfermagem, para fisioterapeuta, e tem muitos outros médicos, muitos outros cargos aí, farmacêutico bioquímico, se eu não me engano, tá? Então temos aí diversos cargos já
confirmados extraoficialmente dentro do concurso da UFC. Qual é a banca do concurso UFC, professora? É a CETRED, Fundação CETRED. Fundação CETRED pega geralmente os concursos da UFC. Então, agora, nesse novo concurso, já foi decidido que será a Fundação CETRED novamente. Tá aqui, ó, presta atenção aí, ó, extraoficialmente, tá? Vagas para fisioterapeuta, odontólogo, farmacêutico bioquímico, enfermeiro, médico, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em laboratório, farmácia, tá? Então, temos aí essas vagas. Professora, o concurso da UFC vem com muitas vagas? Nunca vem. Nunca vem com muitas vagas. Então, se você, né, estuda pensando em quantidade de vagas, não estude para a UFC. Por quê? Porque a UFC não é um concurso que geralmente vem com 20, 30 vagas para uma categoria profissional. Não vem. Então, o que você precisa fazer? Precisa entender que o concurso da UFC, ele é um concurso que quando lança vagas, lançam poucas vagas, mas costuma convocar todo o cadastro reserva, obviamente além das vagas, ok? Vai ter para técnico em radiologia na UFC, segundo informações extraoficiais, sim, teremos para técnico em radiologia, ok? Isso é o concurso da UFC. O concurso da EBSER. O concurso da EBSER é um outro concurso público para a empresa brasileira de serviços hospitalares. É uma empresa pública que ela faz contratos com os hospitais universitários federais e pode fazer contratos com outros equipamentos de saúde também. Mas, né, inicialmente, é com os contratos, com os hospitais universitários das universidades federais. E aí, nós tivemos o último edital que saiu no final de 2019, a prova foi dia 2 de fevereiro de 2020. 2 de fevereiro de 2020, a prova da UFC, desculpa, da EBSER, a última prova da EBSER. E aí, agora, já foi formada uma comissão para um novo concurso da EBSER, tá? Professora, vai ser um concurso EBSER nacional? Eu acredito que será o EBSER nacional. E se for EBSER nacional, o edital só pode ser publicado no ano que vem. Por quê? Porque até abril do ano que vem, nós temos validade do concurso de 2019, tá? O de 2019 ainda estará em validade. Então, até abril do ano que vem, certo? Até abril do ano que vem, nós não teremos EBSER nacional. O concursão EBSER nacional. Mas, e aí, professora? Então, eu espero para estudar ano que vem? Claro que não. Se você entende minimamente de concurso, você já era para estar estudando. Eu estudaria com muita antecedência. De que forma eu estudo? Depende. Se você quiser se preparar para a grande maioria dos editais, de uma forma geral, sem ainda direcionar especificamente para um edital, porque você não sabe, vem Horizonte, vem Mossoró, vem EBSER, vem UFC, vem muito concurso por aí, vem Rede Sara, né? Para algumas categorias ainda, o enfermeiro ainda falta sair o edital da Rede Sara. Então, tem muito edital vindo. Como tem muito edital vindo, se você ainda não sabe especificamente qual é o concurso que você vai focar, eu indico o Alta Performance para concurso da saúde. Inclusive, o Alta Performance é uma preparação que recebeu como bônus legislação do SUS, legislação da EBSER, já está lá para vocês, viu? Estamos atualizando todos os cursos com as legislações novas que saíram, o Estatuto Social, tudo lá novo que saiu, mas já temos várias aulas de legislação da EBSER, legislação do SUS para a EBSER dentro e a legislação específica também. Certo? E a legislação específica, que é LGPD, que caiu na última prova da EBSER, dentro do Alta Performance. Além do curso para a EBSER, já está sendo vendido o curso de conhecimentos gerais. Em breve virão as específicas. Certo? Então, é isso. EBSER é uma coisa, o UFC é outra coisa. Duas coisas diferentes. Agora vamos para Maracanaú. Maracanaú foi publicado um edital onde nós temos aí quatro cargos para profissionais da área da saúde, certo? Nós temos o cargo de analista de vigilância sanitária, nós temos um outro cargo também que alguns profissionais da saúde podem também tentar, nós temos vagas para psicólogos e nós temos vagas para assistentes. Vamos já falar da fase de fora, tá? Fala da fase de fora.
E nós temos vagas para assistente social. Não deixa eu sair sem falar da fase de foto, tá? Mas vou começar Maracanã, vou terminar. Então, nós temos vagas para assistente social, psicólogo, assistente social e mais 2 cargos lá que diversos profissionais da área da saúde podem fazer. O negócio é o seguinte: o pessoal estava achando baixo o salário base, acha, professora, não sei se vale a pena, o salário base é muito baixo, como é que eu faço, né, pra saber se vale ou não vale a pena? Vou te dizer aqui, porque eu tô com uma tabela aqui, eu e minhas amigas, vamos lá. Eu tô com uma tabela aqui que é de acordo com a lei municipal 3.346, de 14 de março de 2023, ou seja, a tabela de reajuste anual dos servidores de Maracanaú. Enfermeiro, pede no atendimento, manda no direct, que a equipe te manda os links direto de todas as preparações para enfermeiro, tá? Todas as preparações que o curso tem para enfermeiro, tem uma aba só para enfermeiro, mas a equipe consegue te mandar o que você quiser de forma direta. Teremos outro concurso grande na Paraíba, enorme, né? Um concurso muito grande, há muito tempo que não tem esse concurso estadual na Paraíba e vai ter para a Secretaria Estadual de Saúde. Tô sabendo. Então, vamos lá. Tô com a tabela aqui, que é a tabela do reajuste do valor dos servidores, certo? E aí, eu vou falar para vocês, ó. A progressão dentro de Maracanaú, ela é dividida em classes, ela é dividida em níveis e ela é dividida em R's. O R, quando eu falar para vocês, R quer dizer o ano que você está. Por exemplo, entrei e fui aprovada no concurso de Maracanaú hoje. Estou no R0 exatamente. O R, ele vai do R, da tabela que eu tenho aqui, né? Do R0 até o R15. Então, eu vou partir do pressuposto que todos vocês aqui vão entrar no R0, tá? Obviamente, vão entrar no R0, por quê? Porque será o primeiro ano que vocês vão se tornar ali servidores de Maracanaú. Então, R0, entrou no R0, você está iniciando na carreira. Quando é que eu progredo? A cada 2 anos existe a progressão. Então, do R0 para o R1, 2 anos. Do R1 para o R2, 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos, você vai reajustando, vai tendo o reajuste em relação à referência, ou seja, é como se fosse o vencimento base, ok? E aí, tô falando de Maracanaú. E aí, tem ainda os N's, que são os níveis. Por exemplo, N4 é quem tem só graduação, N5 é quem tem pós-graduação, especialização, N6 é quem tem mestrado, N7 é quem tem doutorado, tá? E aí você vai aumentando, obviamente, dependendo da titulação que você tenha. Outro aumento. E ainda tem as classes, que são as capacitações que você faz. Inclusive, os servidores do município de Fortaleza tem isso, né? Tem as classes, que são as capacitações que você vai fazendo e vai colocando também para aumentar ainda mais os seus vencimentos, tá? Então, tem classe 1, classe 2, classe 3, C3, C4 e C5, beleza? Vamos lá. Dependendo do que você tenha, você pode chegar no final, no nível, por exemplo, no nível 7, no R0, a um valor de R$5.000 iniciais. Isso inicial. Fora insalubridade, gratificação de insalubridade, outras gratificações possíveis. Eu estou falando aqui no R0, tá aqui, ó. Dependendo da classe, que é a classe 1 que você vai entrar, e no R0, você chega ali a 4.909. Se você tiver no R0 e você tiver dentro da classe 5 com várias capacitações
tá? E você tiver, por exemplo, um doutorado, o inicial, R$ 8.587,59. Então, tem várias possibilidades aí dentro da carreira de Maracanaú. O problema é que muita gente só vê ali o início. O serviço público, ele é assim, muitas vezes você entra com um vencimento base que não é o que você gostaria, mas quando você vai ver realmente, juntando todas as gratificações, todos os benefícios que tem, que muitos deles valem dinheiro, é como se fosse dinheiro, você vê que você chega em uma remuneração bastante interessante, tá? É isso. Assistente social, 30 horas, tem a mesma progressão, as mesmas vantagens. Psicólogos, 40 horas, tem também a mesma vantagem, a mesma progressão, porque é estabelecido carga horária para o assistente social já, né, dentro da legislação. Então, tá aí. Vale a pena fazer Maracanaú? Na minha humilde opinião, eu acho que vale a pena. Certo? Eu acho que vale a pena. Vale a pena você dar uma olhada no edital. Quando é a prova de Maracanaú, professora? Dia 19 de agosto. Tem curso direcionado no Maracanaú? Tem curso direcionado para a banca IDECAM Maracanaú específica, tá? Especificamente para Maracanaú, é só você falar aí com a nossa equipe, que nossa equipe está disponível para vocês. Dúvidas? Já tem os preparatórios para Maracanaú, já estão disponíveis. Dúvidas? Professora, quando é que começam os cursos presenciais? Resmult começa dia 17, né? Turma única aos sábados, residência multiprofissional, turma única aos sábados. Quem for para Resmult, se inscreva, porque só temos essa turma única, diretamente presencial, tá? E temos, claro, o curso online. Fagifol, vamos lá. Professora, como é que tá a história aí da Fagifol? Não sei se vocês acompanharam. No último, não sei se foi dia 12, dia 15, não lembro mais. Dia 15 de maio. Dia 15 de maio, a Fagifol, em maio agora, meados de maio, a Fagifol foi inserida dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, professora, quais serão os contratos que vão existir com a Fagifol? Como é que vai ser isso? Pessoal, isso é uma pergunta que eu também faço à Prefeitura de Fortaleza. Porque inicialmente, segundo a promessa, segundo as informações que nós tivemos, os equipamentos hospitalares seriam os primeiros, né? Os equipamentos hospitalares que eu estou falando, Gonzaguinhas, Frotinhas, algumas unidades de pronto atendimento, a depender de como ficassem os contratos com as organizações sociais. Então, a história inicial era essa. Agora, depois desse recuo para fazer orçamento, para fazer análise financeira, para ver tudo como é que ia ficar a Fagifol em relação ao financeiro, principalmente, eu acredito, pelo que aconteceu com a FunSaúde, eles talvez tenham reprogramado. Já surgiu uma história até de que iriam inicialmente começar com a atenção básica e, por enquanto, deixar os contratos hospitalares. A finalidade da Fagifol é substituir aquele processo seletivo da prefeitura que nós tínhamos a cada 2 anos, né? Mas, se as coisas demorarem muito a acontecerem, a fluírem aí, se houver uma estratégia, presta atenção, uma estratégia para deixar mais perto da eleição, eu continuaria estudando, eu continuaria seguindo o estudo pré-edital, estudando direitinho, porque mais cedo ou mais tarde a bomba vai estourar aí e nós teremos as notícias oficializadas. Mas que a Fagifol é uma realidade, todo mundo já sabe, que a Fagifol está dentro do organograma da Secretaria Municipal de Saúde, todo mundo já sabe, que a Fagifol funciona na Avenida Dom Luiz, no mesmo prédio da FunSaúde, todo mundo já sabe, né? Não sei se vocês sabem, mas pelo menos eu sei. Então, é isso. Vamos estudar. Qualquer notícia mais específica, assim, que eu puder dar pra vocês, eu dou com certeza. Viu? Porque eu não consigo guardar segredo sobre essas coisas. Só se me pedirem e for muito sério. Mas não consigo guardar segredo, não. Bora trabalhar, né? Estudar. Espero vocês para tirarmos muitas fotos no aulão. Espero vocês para a gente tirar muitas fotos. Vai ser um momento único. Professora Lidiane Coutinho, professora Malu Aragão, um orgulho tê-las no curso MS.
orgulho muito grande de tê-las no nosso aulão. É a entrada da professora, é a grande entrada da Malu e da Lid no curso MS, né? Então, eu tô orgulhosa, eu tô muito feliz com essa equipe, com a equipe que nós estamos cada vez mais, uma equipe mais robusta, com professores excelentes e com nomes excelentes do concurso público dentro do curso MS. Só alegria, pessoal, só sucesso, vai ser sucesso demais, viu? Vai ser sucesso demais esse aulão. Mas eu aguardo vocês. Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe e vamos estudar, vamos sair do Instagram um pouquinho agora e bora estudar. Tchau, tchau.